Você sabia que existe um tipo de jejum que literalmente abre seus olhos espirituais e ativa legiões de anjos guerreiros ao seu favor? Um jejum que faz você enxergar o mundo invisível e ao mesmo tempo mobiliza exércitos celestiais para lutar suas batalhas. Eu descobri isso do jeito mais assustador possível. Meu nome não importa agora, mas o que eu era importa muito. Eu fui um bruxo, alguém que manipulava forças das trevas, que fazia pactos, que via o mundo espiritual com clareza total. E foi justamente por enxergar esse mundo invisível que eu descobri o segredo que a igreja moderna esqueceu. Existe um jejum específico que faz duas coisas simultaneamente. Abre seus olhos para ver o que está acontecendo nas dimensões espirituais e ativa legiões angelicais que descem para guerrear ao seu lado. Eu vi bruxos caírem de joelhos diante de cristãos que praticavam esse jejum. Vi demônios fugirem apavorados quando percebiam que os olhos espirituais daquele crente haviam se aberto. E a parte mais chocante, a maioria dos cristãos vive completamente cega espiritualmente, sem saber que existe um exército angelical esperando ordens para agir. Se você está cansado de viver no escuro espiritual, se sente que está lutando sozinho contra forças invisíveis, se existe uma guerra na sua vida que você nem consegue enxergar direito, então você precisa saber o que eu estou prestes a revelar. Porque quando eu estava nas trevas, nós tínhamos duas estratégias principais: manter os cristãos cegos espiritualmente e impedir que eles ativassem os anjos, porque um cristão que enxerga e tem anjos ativos é impossível de derrotar. Escreva nos comentários agora: eu creio no poder da oração. Porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode abrir seus olhos espirituais e ativar o exército celestial que está esperando por você. Deixa eu te contar quem eu era antes de conhecer a verdade. Eu não era um bruxo de fim de semana, daqueles que acendem vela e fazem simpatia. Eu estava profundamente envolvido com o ocultismo de alto nível. Fui iniciado ainda jovem, na adolescência, e rapidamente subi na hierarquia espiritual das trevas. Eu via demônios, como você vê pessoas na rua. Conversava com eles, recebia instruções, executava trabalhos espirituais que destruíam famílias, casamentos, ministérios inteiros. Mas não era só isso. Eu também via anjos, via o mundo espiritual completo, tanto o lado das trevas quanto o lado da luz. E isso me dava uma vantagem terrível sobre os cristãos comuns, porque enquanto eles andavam cegos espiritualmente, eu enxergava tudo. Via quando anjos estavam por perto, via quando demônios atacavam, via as batalhas acontecendo ao redor das pessoas e usava esse conhecimento para destruir. Minha especialidade era justamente manter os cristãos na cegueira espiritual. Eu lançava feitiços específicos para bloquear a visão espiritual deles. Fazia rituais para que nunca descobrissem que tinham anjos designados. Porque um cristão cego é um cristão inofensivo. Ele pode orar, pode jejuar de qualquer jeito, pode ir à igreja, mas se não enxerga o mundo espiritual e não sabe como ativar seus anjos, ele está desarmado. Eu tinha poder, tinha dinheiro, tinha reconhecimento nas trevas, mas também tinha vazio e medo, porque eu via que alguns cristãos, muito poucos, conseguiam romper a cegueira. Seus olhos se abriam, eles começavam a enxergar, e pior, eles ativavam seus anjos. Quando isso acontecia, todo o nosso trabalho desmoronava. Era impossível atacar alguém que enxergava nossos movimentos e tinha legiões angelicais ao lado dele. Esses cristãos conseguiam isso através de um tipo específico de jejum. O jejum que abre olhos espirituais e ativa legiões angelicais. Quando eu servi as trevas, recebi ordens claras. Se vocês virem alguém entrando nesse jejum, ataquem imediatamente. Interrompam de qualquer forma. Porque se esse jejum for completado, o véu vai cair dos olhos dele e os anjos vão receber ordens de batalha. Nós perdemos território permanentemente. Eu vi isso acontecer dezenas de vezes. Colegas bruxos sendo derrotados,
trabalhos desfeitos, demônios expulsos, tudo porque um cristão entrou no jejum, que abre olhos e ativa anjos. E uma vez que os olhos espirituais se abrem através desse jejum, eles não fecham mais. A pessoa passa a viver enxergando as armadilhas, identificando os ataques, acionando os anjos antes que o problema se manifeste. Minha vida era uma contradição. Eu tinha visão espiritual, mas estava do lado errado. Até que um dia, algo aconteceu que mudou tudo. Foi em uma terça-feira comum que minha vida virou de cabeça para baixo. Eu havia recebido uma missão específica: bloquear as orações de uma pequena igreja no interior. Era um trabalho rotineiro. Cheguei ao local à noite, invisível no plano espiritual, acompanhado de entidades que me auxiliavam. A igreja estava vazia, mas havia algo diferente no ar. Uma presença que eu nunca tinha sentido antes. As entidades que estavam comigo começaram a ficar inquietas. Elas sussurravam nervosas. Tem alguém aqui em jejum. Não é um jejum normal. É o jejum que abre olhos e ativa anjos. Eu não entendi direito naquele momento, mas senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. No porão da igreja, havia uma mulher idosa, ajoelhada. Ela estava ali há dias. Descobri depois. Não comia, apenas bebia água e orava. Mas não era a ausência de comida que a tornava perigosa para nós. Era o que estava acontecendo no mundo espiritual ao redor dela. Quando olhei para aquela mulher com meus olhos espirituais abertos, vi algo que me deixou paralisado. Ela estava completamente cercada por anjos. Não eram um ou dois anjos. Era uma legião inteira. Anjos guerreiros de armaduras brilhantes, com espadas de fogo, formando uma barreira impenetrável ao redor dela. Eles estavam em formação de batalha, guardando ordens. E o mais impressionante, aquela mulher os via. Eu percebi isso pela forma como ela orava. Ela não orava no escuro, tateando espiritualmente como a maioria dos cristãos faz. Ela orava com precisão cirúrgica. Apontava exatamente onde estavam os demônios, identificava as estratégias das trevas, dava ordens específicas aos anjos. Seus olhos espirituais estavam completamente abertos. Ela enxergava o mundo invisível tão claramente quanto eu. Tentei me aproximar para fazer meu trabalho, mas os anjos criaram uma parede de fogo espiritual. Quanto mais perto eu chegava, mais meu corpo espiritual queimava. A dor era insuportável. Os demônios que estavam comigo tentaram atacar de diferentes ângulos, mas era inútil. Os anjos nos repeliam com facilidade. E então aquela mulher fez algo que me aterrorizou. Ela olhou diretamente para mim. Seus olhos naturais estavam fechados, mas os olhos espirituais dela me viam perfeitamente. Ela apontou na minha direção e disse: Anjo do Senhor, expulse esse bruxo daqui agora. Remova toda a obra das trevas desta região. Instantaneamente senti como se um raio tivesse me atingido. Um anjo gigantesco avançou na minha direção, com uma espada flamejante. Eu fugi desesperadamente, junto com os demônios que me acompanhavam. Saímos daquela igreja em pânico total. Nunca tinha experimentado uma derrota tão humilhante. Voltei para meu comandante demoníaco e relatei o que tinha visto. Ele ficou furioso e, ao mesmo tempo, resignado. Gritou comigo. Eu avisei para atacarem antes do jejum ser completado. Agora é tarde. Quando o jejum que abre olhos e ativa anjos é completado, não há mais o que fazer. A pessoa enxerga tudo e os anjos têm permissão total para agir. Perdemos essa região. Aquilo me abalou profundamente. Comecei a investigar por conta própria. Descobri que ao longo da história, sempre que um avivamento acontecia, sempre que um território era tomado do inferno, sempre que milagres extraordinários se manifestavam, havia alguém que tinha entrado nesse jejum específico. Não era sobre ficar sem comer por motivos religiosos. Era sobre criar uma condição espiritual que ativa duas coisas poderosas: a abertura dos olhos espirituais e a mobilização das legiões angelicais. Quanto mais eu investigava, mais eu entendia o terror que as trevas tinham disso. Um cristão comum, mesmo orando bastante, vive na penumbra espiritual. Ele não vê os demônios ao redor, não percebe os ataques antes que aconteçam, não sabe quando os anjos estão presentes. É como lutar uma guerra
completamente vendado. Mas quando esse mesmo cristão entra no jejum que abre olhos e ativa anjos, tudo muda. O véu cai. Ele começa a enxergar, e não apenas a enxergar, mas também percebe que tem um exército angelical à disposição, esperando apenas que ele dê as ordens corretas. Vi isso funcionar dezenas de vezes contra nós. Vi bruxos mais poderosos do que eu serem derrotados por cristãos simples que entraram nesse jejum. Pessoas que antes eram alvos fáceis, de repente se tornavam fortalezas impenetráveis. E a parte mais frustrante para nós era que qualquer cristão pode fazer isso. Não precisa ser pastor, não precisa ter anos de igreja, não precisa ser especial. Só precisa entender como funciona e entrar no jejum correto. Escreva nos comentários agora: Senhor, abre meus olhos espirituais, porque que eu estou prestes a revelar sobre como esse jejum funciona vai mudar completamente sua vida de oração e sua guerra espiritual. A virada definitiva na minha vida aconteceu 3 meses depois daquele encontro com a mulher que jejuava. Eu não conseguia mais trabalhar direito para as trevas. Minha mente estava dividida. Eu via o poder que aqueles cristãos tinham quando seus olhos se abriam e os anjos eram ativados, mas ainda estava preso aos pactos que havia feito. Uma noite, fui convocado para uma reunião espiritual de alto escalão. Era algo raro apenas para bruxos de níveis mais elevados. O príncipe demoníaco que controlava nossa região estava em desespero total. Ele projetou diante de nós imagens espirituais do que estava acontecendo ao redor do mundo. Cristãos estavam redescobrindo o jejum que abre olhos e ativa anjos. Ele nos mostrou igrejas inteiras entrando nesse tipo de consagração. E cada vez que isso acontecia, era uma catástrofe para as trevas. Pessoas que viviam anos na cegueira espiritual de repente começavam a enxergar tudo. E pior, legiões angelicais que estavam paradas, aguardando permissão para agir, recebiam autorização e desciam em massa. O príncipe demoníaco gritou com ódio e medo: Vocês precisam entender a gravidade disso. Quando um humano entra nesse jejum específico, 2 coisas acontecem que nos destroem completamente. Primeira coisa, os olhos espirituais se abrem. Isso não é metáfora. Não é sensibilidade emocional. É a abertura literal da visão para as dimensões espirituais. A pessoa passa a ver o que está acontecendo no mundo invisível. Ela vê demônios, vê anjos, vê as batalhas, vê os ataques sendo planejados, vê as estratégias das trevas, vê tudo. E quando ela vê, nós perdemos o elemento surpresa. Todas as nossas táticas dependem da cegueira espiritual. Plantamos pensamentos e eles acham que são pensamentos próprios. Criamos circunstâncias e eles acham que é coincidência. Enviamos enfermidades e eles acham que é genética. Mas quando os olhos se abrem, eles identificam a origem espiritual de tudo. E aí, fica impossível trabalhar. Eu vi isso acontecer incontáveis vezes. Cristãos que eram facilmente manipulados, que caíam nas mesmas armadilhas repetidamente, entravam em jejum e em poucos dias, tudo mudava. Eles começavam a nos ver, olhavam para um lado e viam o demônio sussurrando mentiras. Olhavam para o outro e viam um anjo esperando ordens. Percebiam quando uma doença tinha origem espiritual. Identificavam quando um problema no casamento era ataque demoníaco. Discerniam quando uma oportunidade era armadilha das trevas. A cegueira caía completamente. Segunda coisa, e isso era o que mais nos apavorava: as legiões angelicais são ativadas. Deixa eu explicar algo que a maioria dos cristãos não sabe. Todo crente tem anjos designados para sua vida. Não é um anjo. São vários. Alguns têm legiões inteiras à disposição, dependendo do propósito divino para aquela pessoa. Mas esses anjos não podem agir livremente. Eles operam sob ordens celestiais estritas. E essas ordens são liberadas sob condições espirituais específicas. O jejum que abre olhos e ativa anjos cria essas condições. Quando um cristão entra nesse jejum com fé e propósito corretos,
É como se um alarme soasse nos céus. Os anjos que estavam designados, mas inativos, recebem ordem de batalha imediata. Eles podem finalmente agir, e quando Ahem é devastador para nós. O príncipe nos mostrou uma cena que nunca vou esquecer. Um homem simples, um mecânico, havia entrado em jejum de 21 dias. Esse homem tinha problemas sérios. Família destruída, filho no vício, doença terminal, dívidas enormes. Nós tínhamos demônios específicos trabalhando em cada área da vida dele há anos. Tudo estava sob nosso controle. Mas no terceiro dia de jejum, algo mudou. Os olhos espirituais dele começaram a se abrir. Ele começou a perceber coisas, teve sonhos reveladores, visões durante as orações, discernimento aguçado. No sétimo dia, ele já enxergava claramente. Via os demônios ao redor da família, identificava os ataques, percebia as armadilhas. E então ele fez o que mais temíamos. Começou a dar ordens aos anjos. Ele não sabia teologia avançada, não era pastor, não tinha seminário, mas com os olhos abertos, ele via os anjos ao redor dele e simplesmente começou a ordenar: Anrodosenor, vá até a casa do meu filho e expulse todo demônio de vício. Anrodosenor, quebre toda a enfermidade do meu corpo. Anrodosenor, desfaça os nós financeiros. E os anjos obedeciam, porque agora eles tinham permissão. No 10º dia do jejum, vi legiões angelicais descendo sobre aquele homem. Não eram anjos comuns, eram guerreiros especializados. Anjos de cura, anjos de provisão, anjos de libertação, anjos de restauração familiar. Cada um com uma missão específica. Eles invadiram todos os territórios que controlávamos na vida daquele homem. Expulsaram demônios, quebraram maldições, abriram caminhos, trouxeram soluções. No 15º dia, o filho dele foi liberto do vício de forma sobrenatural. Simplesmente perdeu a vontade de usar drogas da noite para o dia. No 18º dia, os exames médicos mostraram que a doença terminal havia desaparecido, sem explicação. Os médicos chamaram de milagre. No 21º dia, quando ele completou o jejum, tudo tinha mudado. A esposa voltou. As dívidas foram quitadas de forma inexplicável. A família foi restaurada. 3 semanas. Anos do nosso trabalho destruídos em 3 semanas. E tudo porque aquele homem descobriu o jejum, que abre olhos espirituais e ativa legiões angelicais. O príncipe gritou conosco em desespero. Se esse conhecimento se espalhar, se a igreja entender isso, nós perdemos tudo. Um cristão cego é controlável. Um cristão que enxerga e tem anjos ativos é invencível. Façam qualquer coisa para impedir que isso se espalhe. Saí daquela reunião completamente destroçado por dentro. Percebi que eu estava do lado errado. Se até os demônios admitiam que não podiam vencer um cristão com olhos abertos e anjos ativados, então estava lutando uma guerra perdida. Foi naquela madrugada que tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu ia me entregar a Jesus, e eu ia descobrir como praticar esse jejum. Não para atacar ninguém, mas para finalmente ser livre das trevas que me escravizavam. Mas eu não imaginava o preço que teria que pagar. Decidi deixar as trevas. Foi a parte fácil. Conseguir sair foi outra história completamente diferente. Quando você faz pactos com demônios, quando você sobe na hierarquia do ocultismo, você não simplesmente pede demissão e vai embora. Existe um preço a pagar. E eu sabia disso. Na semana seguinte àquela reunião demoníaca, procurei discretamente por uma igreja. Não podia ser qualquer igreja. Eu precisava encontrar alguém que entendesse de batalha espiritual de verdade. Alguém que soubesse sobre o mundo invisível. Encontrei uma pequena congregação na periferia. O pastor era um homem humilde. Mas quando olhei para ele com meus olhos espirituais, ainda abertos pelas trevas algo impressionante. Ele estava cercado por anjos. E percebi pelo brilho diferente ao redor dele que era alguém que praticava o jejum. Contei minha história para ele, disse tudo. Meu envolvimento com bruxaria, os pactos, as coisas terríveis que havia feito. Esperava rejeição.
Mas ele apenas me abraçou e disse: "Você veio ao lugar certo. Vamos quebrar tudo isso. Mas você precisa estar preparado. A batalha vai ser intensa." Ele me ensinou algo que mudou tudo. Disse que eu precisava entrar imediatamente no jejum que abre olhos espirituais e ativa legiões angelicais. Explicou que meus olhos espirituais já estavam abertos pelas trevas, mas precisavam ser purificados e realinhados para ver pela perspectiva de Deus. E mais importante, eu precisava ativar os anjos que Deus havia designado para minha vida, mas que não podiam agir enquanto eu estivesse em pacto com as trevas. Comecei um jejum de 21 dias. Apenas água e oração constante. Os primeiros dias foram um inferno literal. Os demônios que antes me obedeciam agora me atacavam com fúria. Eu via tudo acontecendo. Via as entidades vindo me ameaçar, tentando me fazer desistir. Mas também comecei a ver algo novo. No terceiro dia de jejum, enquanto orava, percebi uma luz diferente no quarto. Abri os olhos espirituais e vi. Eram anjos. Não os anjos caídos que eu conhecia. Eram anjos de Deus, radiantes, poderosos. E eles estavam ali por minha causa. Um deles falou comigo, não com voz audível, mas no espírito: "Nós estávamos esperando você tomar a decisão certa. Agora podemos agir." Lágrimas escorreram do meu rosto. Eu tinha anjos designados para mim o tempo todo, mesmo quando estava nas trevas. Eles apenas aguardavam que eu escolhesse o lado certo e criasse as condições espirituais para que pudesse intervir. O jejum estava criando essas condições. No sétimo dia, a guerra espiritual se intensificou. Meu antigo comandante demoníaco veio pessoalmente me confrontar. Ele me ameaçou. Tentou me lembrar dos pactos. Disse que eu pertencia a eles. Mas dessa vez foi diferente. Olhei para ele e vi medo nos olhos dele, porque ao redor de mim estavam anjos guerreiros, e ele sabia que não tinha mais poder sobre mim. Pela primeira vez na vida, ordenei a um demônio: "Saia daqui em nome de Jesus." E ele saiu fútil, apavorado. Eu não tinha autoridade própria, mas tinha os anjos de Deus ao meu lado, ativados pelo jejum que eu estava praticando. No 14º dia, aconteceu algo sobrenatural. Durante a oração, senti como se algemas invisíveis se quebrassem. Cada pacto que eu havia feito foi desfeito. Vi no espírito os contratos sendo rasgados, as assinaturas sendo apagadas, as correntes caindo. Os anjos estavam executando uma operação de libertação completa. Removiam de mim toda a marca das trevas, toda a malde, todo vínculo demoníaco. No 21º dia, quando completei o jejum, eu era uma pessoa completamente diferente. Meus olhos espirituais continuavam abertos, mas agora eu via pela perspectiva do céu. Enxergava os anjos, enxergava a proteção divina, enxergava os propósitos de Deus. E mais importante, eu sabia como manter as legiões angelicais ativas na minha vida. O pastor me explicou que aquele jejum inicial havia aberto os olhos e ativado os anjos, mas que eu precisava manter uma vida de oração e jejuns periódicos para permanecer nessa dimensão espiritual. Não precisava jejuar sempre, mas precisava entender que o jejum era a chave que abria portas no mundo espiritual e mobilizava os exércitos celestiais. Minha vida mudou radicalmente. Antes eu destruía, agora eu ajudava a libertar. Antes eu via o mundo espiritual para fazer o mal, agora via para fazer o bem. Antes eu comandava demônios, agora eu cooperava com anjos. E tudo isso por causa do jejum que abre olhos espirituais e ativa legiões angelicais. Se você está me ouvindo agora e sente que precisa dessa mesma transformação, saiba que o mesmo poder está disponível para você. Não importa onde você está, não importa o que você fez, não importa quanto tempo está na escuridão. O jejum que eu pratiquei pode abrir seus olhos e ativar os anjos que estão designados para a sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber disso, porque existe um exército invisível esperando para lutar ao lado de cada cristão. Só precisam ser ativados. Depois da minha libertação,
Passei anos estudando e entendendo como esse jejum realmente funciona. Quero compartilhar com você o que aprendi. Não como teoria religiosa, mas como alguém que viu os dois lados do mundo espiritual. Primeiro, você precisa entender por que o jejum especificamente abre os olhos espirituais. Quando você se abstém de comida, algo acontece no seu corpo físico que afeta diretamente seu espírito. Seu corpo entra em um estado onde as coisas naturais perdem força e as coisas espirituais ganham clareza. É como sintonizar um rádio. A estática das preocupações carnais diminui e o sinal do mundo espiritual fica mais nítido. Eu vi isso acontecer comigo e vi acontecer com centenas de pessoas depois. No começo do jejum, você ainda está preso às ânsias físicas, mas depois de alguns dias, algo muda. Seus sentidos espirituais começam a despertar. Você tem sonhos mais vívidos, reveladores. Suas orações ficam diferentes, mais profundas. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Isso não é imaginação. É a abertura real dos olhos espirituais. Segundo, sobre ativar as legiões angelicais. Os anjos já estão designados para você desde antes de você nascer. Deus tem propósitos para sua vida e enviou anjos específicos para ajudar você a cumprir esses propósitos. Mas eles operam sob leis espirituais. Eles não podem simplesmente invadir sua vida e fazer tudo por você. Eles precisam de condições corretas e de suas ordens. O jejum cria essas condições. Quando você jejua com fé, declarando o propósito do seu jejum, você está abrindo portais espirituais. Está dando permissão legal no mundo espiritual para que os anjos hajam. E quando você ora durante o jejum, especialmente quando seus olhos já estão abertos e você consegue ver esses anjos, suas palavras têm um peso diferente. Você não está orando no escuro. Você está dando instruções diretas a um exército celestial. Deixa eu te dar exemplos práticos de como aplicar isso na sua vida. Se você tem um filho rebelde, perdido no mundo, você pode entrar em jejum especificamente por ele. Durante o jejum, ore assim: Senhor, abre meus olhos para ver a situação espiritual do meu filho. Anjo do Senhor designado para minha família, vá até onde ele está e comece a trabalhar na vida dele. Quebre toda influência demoníaca, toda amizade que está destruindo ele, todo vício, toda cegueira espiritual. À medida que você jejua e ora assim, você vai começar a ter discernimento sobre a situação. Vai entender o que está acontecendo no mundo invisível e vai ver mudanças reais acontecerem. Se você está enfrentando uma doença, entre em jejum e ore. Senhor, mostra-me a raiz espiritual dessa enfermidade. Anrodocenor, toque meu corpo, remova todo o espírito de enfermidade. Traga cura sobrenatural. Eu vi pessoas serem curadas de doenças terminais através desse jejum, porque quando os olhos se abrem, você identifica se aquela doença tem origem espiritual. E quando os anjos são ativados, eles trazem a cura do céu para a terra. Se sua vida financeira está travada, jejue e declare: Senhor, abre meus olhos para ver o que está bloqueando minha provisão. Anrodocenor, desfaça todo nó financeiro, toda maldição de pobreza, todo bloqueio demoníaco sobre meu trabalho e meu sustento. Abra portas que nenhum homem pode fechar. Muitas vezes, o problema financeiro não é falta de esforço. É bloqueio espiritual. E o jejum que abre olhos e ativa anjos remove esses bloqueios. Agora, algumas orientações práticas importantes. Não jejue por tradição ou religiosidade. Jejue com um propósito específico. Declare o que você quer que aconteça. Escreva-se, for necessário. Durante o jejum, separe momentos para oração intensa. Não adianta jejuar e viver ocupado demais para orar. A oração é o momento onde você dá as ordens aos anjos. Esteja preparado para a batalha espiritual. Nos primeiros dias do jejum, o inferno vai tentar te fazer desistir. Você vai sentir fraqueza extrema.
Vai ter pensamentos de desistência, vão surgir problemas para te distrair. Resista. Isso é sinal de que está funcionando. Quando o jejum terminar, mantenha uma vida de oração. Os olhos que se abriram vão continuar abertos se você cultivar sua comunhão com Deus. Anjos que foram ativados vão continuar trabalhando se você continuar dando ordens através da oração. O jejum é o início. A vida espiritual ativa é a continuação. Você não precisa viver jejuando o tempo todo, mas pratique jejuns regulares. Jejuns de 3 dias, 7 dias, 21 dias, dependendo da necessidade. Cada jejum vai aprofundar sua visão espiritual e fortalecer sua conexão com o mundo angelical. Escreva nos comentários agora: eu não vou desistir da oração, porque você está prestes a descobrir como se preparar para viver nessa dimensão espiritual permanentemente. Estamos chegando ao fim dessa revelação. Mas o que você faz com essa informação agora vai determinar o rumo da sua vida espiritual. Eu passei anos do lado das trevas vendo cristãos lutarem vendados, sem enxergar o que realmente estava acontecendo, sem saber que tinham um exército angelical esperando ordens. Não seja mais um desses. Você agora sabe a verdade. O jejum que abre olhos espirituais e ativa legiões angelicais não é mito, não é exagero, não é fanatismo. É realidade espiritual comprovada. Eu vi dos dois lados. Vi o medo que o inferno tem disso. Vi o poder que esse jejum libera. Vi vidas completamente transformadas. E posso te garantir, funciona. Mas funciona apenas para quem tem coragem de praticar. Conhecimento sem ação não muda nada. Você pode assistir 1000 vídeos sobre batalha espiritual, mas se não entrar no jejum, vai continuar na mesma situação, cego espiritualmente, lutando sozinho, sem ver os anjos que Deus colocou ao seu lado. A decisão é sua. Você pode fechar este vídeo e voltar para a vida de sempre, orando sem ver resultados, lutando guerras sem enxergar o inimigo, vivendo abaixo do que Deus preparou para você. Ou você pode tomar uma decisão hoje, separar dias para entrar no jejum que abre olhos e ativa anjos. Buscar de verdade essa dimensão espiritual que poucos cristãos experimentam. Se preparar para ver o invisível e comandar o exército celestial que já está designado para você. Não espere estar pronto. Não espere o momento perfeito. Comece, nem que seja com um jejum de 3 dias. Declare seu propósito. Ore com fé. Peça para Deus abrir seus olhos espirituais e ativar os anjos da sua vida. E observe o que vai acontecer. Você vai começar a ter sonhos reveladores. Vai discernir situações com clareza sobrenatural. Vai perceber quando está sendo atacado e vai saber como reagir. Vai ver portas se abrindo, problemas se resolvendo, pessoas mudando, porque os anjos vão finalmente poder trabalhar. A igreja precisa voltar para essa verdade. Precisamos de cristãos com olhos abertos, que enxergam as batalhas e sabem como vencê-las. Precisamos de pessoas que sabem acionar o mundo angelical, que vivem em conexão com o céu, que operam em poder real e não apenas em teoria religiosa. Você pode ser um desses. Aliás, Deus está te chamando para isso agora. Não foi por acaso que você assistiu este vídeo até aqui. Foi o Espírito Santo te guiando para receber essa revelação. Agora, faça a sua parte. Agora eu preciso que você faça 3 coisas importantes. Primeira, escreva nos comentários agora mesmo: o inferno treme quando eu oro. Declare isso com fé. Essa não é apenas uma frase, é uma realidade espiritual. Quando você ora com olhos abertos e anjos ativados, o inferno realmente treme. As trevas recuam, os demônios fogem. Segunda, compartilhe este testemunho com alguém que precisa ouvir isso. Tem gente na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, que está lutando no escuro espiritual, que está orando sem ver resultado, que está sendo derrotado porque não enxerga
o inimigo. Compartilhe com essa pessoa. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para mudar a vida espiritual de alguém. Terceira, inscreva-se neste canal e deixe seu like. Vamos continuar trazendo revelações do mundo espiritual, ensinamentos que vão te equipar para a guerra, testemunhos que vão fortalecer sua fé. Não perca os próximos vídeos. Lembre-se, você não está sozinho nessa batalha. Existem anjos lutando ao seu lado. Você só precisa abrir os olhos para vê-los e ativá-los através do jejum e da oração. O céu está ao seu favor. As trevas já estão derrotadas. Agora é sua vez de andar em vitória. Que Deus abra seus olhos espirituais e ative as legiões angelicais sobre sua vida. Em nome de Jesus. Amém.